Adriano Lima. Hora de acionar Adriano Lima, o nosso comentarista especialista em RH, palestrante e coach executivo. Adriano Lima tem ganhado o Brasil com suas palestras, treinamentos e toda terça-feira, no primeiro tempo, é o nosso protagonista aqui no CBN Cultura Empresarial. Adriano Lima, vascaíno, gente boa, competente. Chega pra cá, bem-vindo! Bem-vindo você aí à audiência da CBN Cuiabá. É um carinho estar aí pelo Brasil, mas também nessa terra cada vez mais querida para mim, amiga. E com uma craque dado para conduzir esse faleiro, fica mais fácil, né, para a gente jogar junto. E já que hoje é jogo da seleção brasileira, vamos torcer, né? Quem sabe hoje a gente classifica direto aí para a Copa, com novo técnico, nova vibe. Quem sabe, né? Vamos em frente. No final do nosso faleiro, eu vou querer um palpite seu, hein? Que eu sei que você gosta de futebol. Pode deixar, e vamos acertar. Eu costumo acertar e minha querida e amada Thaís Luquezzi acerta mais do que eu, hein? Olha isso, fala pra ela mandar o palpite aqui. Vamos soltar o áudio dela aqui com o palpite. Pé quente, Tá bom, então. Thaís, manda um áudio aí pra gente soltar aí com o seu palpite pro jogo. Adriano, querido, é sempre uma honra, uma 2-1 Brasil, alegria. ela já me falou, ela tá ali, ela já falou 2-1 Brasil. 2-1, tá registrado dela. Thaís Luquezzi. Eu vou de tem 1 a chance de 0 na acertar. humildade, viu, Thaís? 1 a 0 na humildade, tá tudo bem, a gente só quer ganhar. E tu, já que ela soltou o dela, solta o seu, Adriano Lima. Eu tô mais confiante. Hoje o Brasil vai deslanchar 3-0. Que isso, hein? Palpite emocionado. Gostei. Eu sou sempre positivo. Vamos embora, vamos que vamos. Depois a gente pergunta o palpite do nosso convidado aí, né? Pois é. Mas Já antes do conta pra gente. convidado entrar, Marcela, Diga. eu quero compartilhar com os nossos ouvintes uma pesquisa que saiu há pouco tempo, importante, sobre o tema da cultura empresarial, de uma consultoria global muito forte, chamada McKinsey, que Sim. pesquisou que as empresas que têm culturas fracas, elas têm 3 vezes mais probabilidade de falhar em processos de transformação, de inovação e de ter seu desempenho. Sabe por quê? Porque a pesquisa mostrou que os colaboradores que não conhecem os valores da empresa são 71% menos engajados. Então, todo esse trabalho que a gente tem feito aqui de levar esse conhecimento aos nossos ouvintes sobre um tema da cultura empresarial, a gente às vezes corre o risco de achar que isso é bobeira, isso é filosofia, mas não. Os estudos mostram cada vez mais que uma empresa com cultura forte, em que os profissionais entendem de verdade a cultura, os valores da empresa, praticam, tem muito mais chance de ter melhores resultados. Então, essa missão que a gente tem aqui nesse programa é importantíssima para toda e qualquer empresa, seja ela de qualquer ramo, de qualquer indústria, de qualquer local e principalmente de qualquer tamanho. Você aí, nosso ouvinte que nos escuta, que é dono de uma empresa, de uma microempresa, leve esse tema a sério. A nossa mensagem aqui, e a gente também tem trazido aí colegas especialistas como o de hoje, né, minha amiga? Exatamente. Olha como Adriano já traz dados importantes e fortalece a nossa missão. Então, é um assunto para ser tratado como prioridade hoje, para a gente aprender com especialistas, para mudar esse jogo, se de repente essa falta de engajamento aparece aí no seu negócio, se você já buscou auxílio, profissionais, não encontrou o resultado, tá aqui. A gente faz questão de colocar o melhor dos melhores, que é Adriano Lima, no ar toda semana, compartilhando conhecimento, trazendo dados. Para quem quiser acompanhar esses dados dessa pesquisa, como é que faz para te achar lá no Instagram? Para mandar aquela pergunta, para também conversar com você em box, você responde todo mundo. Importante a gente frisar isso aqui também, né, Adriano? Com certeza, amiga. Eu sou facinho lá no Instagram e também no LinkedIn. Adriano Lima RH, tudo junto. E vamos que vamos. E-mail do Canal ano. aberto aí para nós.
Chegamos na metade. É importante dar atenção agora para a empresa, para, né, para deslanchar aí essa reta final do ano, essa organização. Procura o Adriano lá. Ele também é muito atuante, posta diariamente, acompanha, marca uma conversa na sua empresa, uma palestra. É sensacional. Conheça o trabalho dele, não é porque é por isso, não é à toa que é o nosso comentarista, o nosso anfitrião aqui de terça-feira. Dito isso, que abertura boa, com números atualizados, com aquele chacoalhão bom aí pra você. Eu sei que você viu, pra você que tá aí no carro, balançou a cabeça, vá pro YouTube assistir a gente de frente aqui, mas eu já quero saber, porque a cada semana você surpreende com um super profissional, com experiência, referência no que faz, e você tá trazendo de diversas áreas, expertises variadas. Quem você convidou para participar do nosso faleiro de cultura empresarial hoje, Adriano? Amiga, você é muito sagaz. A gente não falou disso ainda, mas você captou bem. Eu tenho procurado trazer assim profissionais de diferentes setores, porque cada setor pode contribuir aqui de alguma forma, mas a certeza, todos eles levam muito a sério o trabalho com a cultura empresarial. E hoje nós temos aqui a honra de receber Rodrigo Ladeira. Rodrigo é um grande profissional aí da área de pessoas, ele é vice-presidente da Atena Saúde, ele vai se apresentar aí melhor. Seja bem-vindo, então, amigo Rodrigo Ladeira. Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN Cuiabá, e que honra estar com vocês dois aqui, né? Acho que é um convite que a gente recusar. Acho que o Adriano Lima, além de um amigo pessoal, né, que eu admiro muito aí os seus valores, a pessoa que ele é um profissional espetacular, né? O nosso papa aí em recursos humanos e agora está brilhando muito também como palestrante, mentor de carreira. Então, muitíssimo obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, Rodrigo, por priorizar estar aqui conversando conosco, com a nossa audiência mato-grossense cuiabana. E aqui, Rodrigo, a gente já tem um bom costume, não é, Adriano? Já está estipulado aqui que sempre a gente faz questão, porque Adriano escolhe com muito critério profissionais que trazem uma bagagem, expertise e boas histórias para compartilhar. Eu sei que você tem uma trajetória profissional incrível, é claro que a gente quer saber um apanhado também da sua história pessoal. Compartilha com quem está te ouvindo pela primeira vez aqui na CBN Cuiabá. Não, perfeito. Acho que E o antes, sotaque aqui já Marcela, percebi aqui. desculpa, Rodrigo, antes Vai também, lá. entra aí na onda e dá seu palpite para o jogo de hoje. Ah, é Ele que torce para verdade. aquele time lá que eu não gosto nada, né? É Uau. que eu ia comentar, embora seja carioca, né, igual o Adriano, meu sotaque a gente percebe na hora. Eu moro há 22 anos em São Paulo, mas o meu sotaque carioca ele é bem forte ainda. Ah, Sou flamenguista, né? boa. É a única coisa que eu divirjo. Isso aí, Tá muito lá. bom. A única coisa Gostei que eu dele. divirjo fortemente do Adriano, que eu sou flamenguista fanático. E hoje eu tô otimista também, viu? Tô na linha do. Tô emocionado que nem o Adriano, vou no 3-0 também, viu? Também. Eu simpatizei com ele de cara. Parece que eu sentia que era flamenguista como eu. Com certeza, com certeza. A gente vê que a gente boa já no primeiro contato com o Né? flamenguista, Deus né? é justo, porque meu diretor de streaming vascaíno, Adriano Vascaíno, aqui surge um flamenguista para equilibrar o jogo. Márcio Isso Barreto, aí. Vascaíno. Verdade. Mas conta um pouco da sua história, um palpite emocionado e a emoção assim também na sua vida, conta pra gente. Não, vamos lá. Gente, eu tenho 25 anos trabalhando em recursos humanos já, participei de várias empresas, de culturas diferentes, em empresas de porte diferente e segmentos variados. Então, a gente, tanto mercado financeiro como telecom, bebidas. 11 anos para cá, desses 25 anos, de 11 anos para cá, eu estou mais concentrado no segmento da saúde. Então, foram duas experiências aí em empresas diferentes. Né? Então, essa vivência de setores diferentes, a gente conseguiu aí ter uma boa leitura, né, de culturas diversas, né, a importância que cada setor aí exige da sua cultura, espera da sua cultura, como você se adapta a cada cultura. Então, gosto muito aqui do tema, quando vocês falam cultura empresarial. Eu acho que realmente é a alma de uma organização. É um tema que eu sou apaixonado e que a gente realmente observa em cada jogada. Como eu adiantei, flamenguista, sou pai de um casalzinho de gêmeos de 12 anos de idade, resido em São Paulo hoje, onde fica a sede da Atena Saúde, que é uma empresa que fica de norte a sul do Brasil, né? A sua base é em São Paulo, mas tem operação em vários lugares do Brasil. Tem 57 centros médicos,
12 hospitais e 7 operadoras de saúde. Então, uma empresa de 10 mil colaboradores com uma cultura aí bem forte na nossa visão também. Que demais, que E, Rodrigo, experiência. boa. E Fala, assim, Adriano. Marcela, vamos perguntar para o Rodrigo, porque essa empresa dele é muito grande. São milhares de profissionais aí espalhados pelo Brasil. E a gente sabe que essa diversidade aí de geografia, de número de pessoas, ela pode tornar o trabalho da cultura mais desafiador, né? Como é que você, primeiro apresenta aí basicamente os números aí da sua empresa, né, em total de pessoas, e como vocês trabalham para essa cultura ser a mesma em qualquer lugar que vocês estejam? Perfeito, Adriano. Ótima pergunta. A gente cresceu de maneira muito acelerada, né? Então, de 2019 para cá, né, assim que eu cheguei na companhia, a empresa cresceu de incríveis 25 colaboradores para 10 mil colaboradores, a partir de diversas aquisições. Então, você imagina uma empresa que era 25 pessoas concentrada ali no corporativo em São Paulo, ela cresce para 10 mil pessoas, e isso em diversas regiões do Brasil, que a gente sabe que é um país aqui de dimensão continental, né? Existem vários Brasis dentro do Brasil, né? Então culturas diversas. E o que a gente tem aí encontrado, né? Assim, com esses 10 mil colaboradores, a gente tem buscado muito aqui, Adriano, já contando um pouquinho dessa construção de cultura, realizar as coisas em coautoria, né? Respeitando muito com cada pessoa a origem da cultura local, a origem da empresa anterior que foi adquirida, mas convidando todo mundo a construir a cultura adiante, né? Então a gente evita muito aqui aquela coisa de imaginar que de um escritório em São Paulo, no corporativo, você vai entender a cultura local daquela região, daquela localidade. A gente procura ouvir e co-construir junto com essas pessoas, tá? Então, eu diria que tem sido um desafio muito interessante, né? Porque a gente conhece pessoas extremamente de perfis diferentes em todo o Brasil, modelos de liderança diferentes em todo o Brasil, né? Realidades diferentes também em todo o Brasil, e em negócios diferentes, né? Lembrando que a gente tem centro médico, hospital e operadora de saúde. Por isso que ouvir, né, ter uma escuta ativa, né, é fundamental. A gente não pode ser aquele RH que determina as coisas e não escuta, que não tem a contrapartida. É o que a gente tem perseguido aqui nesses anos de construção. Adriano, se me permite uma colocação, eu apresentei um evento no fim de semana e aí uma pessoa que estava participando veio perto de mim e disse assim: Olha, quando você estiver lá naquele quadro de gestão de pessoas, é assim que ela identificou, fala. Coloca a minha pergunta, eu não vou me lembrar o nome, ao longo da conversa eu estou puxando a memória, mas eu não consigo me lembrar do nome da senhora, mas tenho certeza que ela está ouvindo, se estiver ouvindo, manda mensagem. E a pergunta dela, Adriano, olha isso, ela quer ouvir você, cabe muito para o Rodrigo também. Como lidar com pessoas difíceis? Ela disse assim: Marcela, tem muita gente difícil no meu local de trabalho. Fala para eles falarem sobre essas dificuldades. Lidar com gente, com pessoa é muito difícil. Essas pessoas difíceis, ela falou por diversas formas. Citou teimosia, não aceitar a modernização, as conversas. Então, eu queria que vocês dedicassem um pouco, vocês que cuidam dessa gestão, tem gente difícil em muitos lugares e como lidar? Marcela, vou me remeter a uma palestra que eu fiz na sexta-feira para 100 RHs aqui em São Paulo. E uma das mensagens que eu passei, eu falei: eu quero agora vocês muito ligados nessa mensagem. Não é sobre gostar de gente para se dar bem no RH. Até porque eu também não gosto de todo mundo. É normal. É sobre entender de comportamento humano, entender de relacionamento humano. E por que eu estou falando isso para essa nossa ouvinte? Porque as pessoas são fáceis em determinado ângulo e também são difíceis em determinado outro ângulo. Eu tenho coisas que são difíceis minhas. Minha esposa tem as dela. Tenho certeza que vocês também. Então, o recado para essa ouvinte aí é: vá se desafiar a entender mais de relações humanas, comportamentos humanos, para que as relações e esse trabalho com as pessoas seja menos difícil. Mas a má notícia é essa: ele será sempre difícil, porque as pessoas, nós somos complexos, né? Por É isso que precisa de Margarete. craques como... Ela Precisa apareceu de aqui. craques aí como você. Margarete. Margarete, É dona isso aí. Margarete. Tá.
Adorei a resposta, Então, mas Por isso Adriano. que a gente Marcela, precisa de craques aí como o Rodrigo. não, mas acho que eu compartilho muito da visão do Adriano, Marcelo, e acho que a Margarete trouxe uma ótima pergunta e muito presente no nosso dia a dia, né? A minha visão sobre isso, e essa pergunta, ela vem com muita frequência, que para mim, lidar com pessoas difíceis é treino emocional. Todo mundo que, poxa, cresce na carreira, se desenvolve, quando vai tentar lembrar um pouquinho, voltar atrás, vai lembrar que em certo momento da sua carreira teve até aquele cansaço de curto prazo, mas lidou com pessoas difíceis e com situações difíceis. E naquele momento, ela saltou para outro nível de competência, de exercitar a sua influência, a sua tolerância, a sua resiliência, né? E que isso, uma carreira, cada vez mais você cresce, vai ser exigido sempre em maior grau, tá? Então, sem dúvida, eu acho que é algo que faz parte, como concordo muito com o Adriano falou, a gente vai lidar sempre com isso, usar isso como treino emocional e se desenvolver e utilizar isso como uma ferramenta de crescimento na carreira. É isso, só resposta de craque. Dona Margarete, obrigada por estar na audiência. E é sobre isso. A gente quer ouvir você, a sua demanda para colocar aqui em pauta. Grandes especialistas, sempre terça-feira aqui para responder. E vamos de treino emocional. Eu vou levar essa pro meu dia hoje, viu, Rodrigo? Faz bem, ajuda pra caramba. No curto prazo dá um cansaço na gente, como qualquer treino, né? A gente não sai da academia às vezes cansado, mas é treino emocional. A gente no outro dia tá em E outro faz a patamar gente e vai pensar que lidando a com isso gente de não é outra fácil o forma. tempo todo também, né, Adriano? A gente não consegue ouvir. Acho que tá no mudo. Está no Acho que mudo, Adriano. tá. Vamos soltar Desculpa. Imagina! Eu acho que foi brilhante aí a colocação do Rodrigo, né, desse treino emocional, mas se complementa aí muito a minha mensagem de que também a gente precisa olhar para a gente, né? Quando a gente julga que o outro é difícil, a gente está provavelmente querendo dizer que a gente não é, e a gente é também, né? Porque todos nós temos nossas questões aí mais fáceis ou menos fáceis, né? Então, o importante é da relação, mas aí a gente está brincando com essa coisa da academia. O Rodrigo sabe que eu, em março, estive em Austin, no Texas, numa feira de inovação em tecnologia chamada SXSW. E uma profissional lançou o conceito de social fitness, ou seja, a academia para você fortalecer sua competência de relacionamento social, que é parecido com isso que o Rodrigo está falando. E por quê? Porque a gente está tão focado em tecnologias, em redes sociais, nessa conexão online, que a conexão pessoal, humana da relação tem perdido um pouco mais de força, de entendimento e de habilidades nossas para lidar com pessoas. Então, essa profissional lançou esse conceito. É como se você tivesse que ir à academia mesmo para reaprender a se relacionar com os outros. Tá vendo? Adriano, eu vou avisar você que o nosso repórter CBN, e também o nosso convidado, ele caiu por conta do depoimento em Brasília, ex-presidente Bolsonaro sendo ouvido por conta disso. Eu só vou pedir para o Washington Guimarães perguntar a ele só se a gente tem break. Tem, Washington? Não, podemos seguir com o nosso falê. Temos break? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa agora para o nosso break, para não atrapalhar o nosso faleiro, é bem rápida e daqui a pouco a gente segue, aproveita e manda a sua pergunta para o rei do RH e também Rodrigo Ladeira, nosso convidado dessa tarde, é estratégica, é só uma hidratação e daqui a pouco a gente está de volta. Com a vinheta mais bonita do rádio, voltamos com Adriano Lima no nosso CBN Cultura Empresarial. Você chegou agora? Não tem problema. Bem-vindo, bem-vinda. É uma honra ter você aqui participando do nosso Faleiro. O nosso convidado dessa tarde é Rodrigo Ladeira, vice-presidente de RH, Qualidade e Comunicação da Athena Saúde. E olha, nós estamos hypados no sucesso. Muita gente participando, muita mensagem. Seu Carlos, querido, boa tarde, obrigada pela companhia. José Fernandes, seu Afonso, seu Pinheiro, Júlio César, muito obrigada. E no YouTube, aquele abraço, audiência qualificadíssima de Gabriel de Oliveira, Juliene Alencar, tá mandando oi, Emanuel Maurício, tá aqui também. Quem mais? Luana, querida, obrigada pela companhia. Jéssica Vanessa,
Juliene, já falei. Quem mais? Amanda Mello. Muita gente batendo palma, deixando mensagem. Estão muito bem acompanhados hoje. Rodrigo é exemplo de liderança e inspiração. Acompanhando por aqui é a Rafaela. Eu vou lendo ao longo aqui, mas tem muita mensagem. Pensa numa audiência qualificadíssima, sintonizada e conectada conosco no YouTube. Obrigada pela confiança no nosso faleiro, e esses craques merecem todo esse prestígio. Adriano, 14 horas e 37 minutos, a bola tá no seu pé, craque. Qual é a pergunta da vez? A craque aqui é você, amiga, joga muito. Faleiro bom, mas eu não vou normalizar essa vinheta, cara. Ela, sempre que eu escuto, dá aquela coisa no coração. Você quer que eu mando para você? Depois manda aqui, nós vamos. A pessoa, seu celular tocando com essa vinheta, vamos fazer ela ser o toque do seu celular, Adriano. Cultura empresarial com Adriano e convidados. Mas, não é, Rodrigo? Um abração aí para toda a galera aí de recursos humanos da Athena Saúde, essa equipe aí fantástica do Rodrigo. Alguns devem estar aí conectados. E, Rodrigo, você deve ter ouvido aí na abertura, eu trouxe um dado da consultoria que com certeza você conhece, né, a McKinsey, que falou que as empresas com cultura fraca têm 3 vezes mais probabilidade de falhar em seus processos de transformação, inovação e, claramente, de desempenho, porque colaboradores que não entendem os valores da empresa, eles têm 71% maior chance de serem desengajados e, com isso, claramente, né, prejudicar o desempenho da empresa. Como é que você viu esse dado aí? Você concorda com eles? Como vocês trabalham para engajar aí a... Não, perfeito, Adriano. Acho que essa pesquisa diz muito, né, de uma realidade que a gente tem percebido. Acho que é a maior crise mundial de engajamento, né? Isso fala muito, não só das gerações, mas muito como as empresas escolheram se comunicar com seus colaboradores nos últimos anos, né? Acho que você traz muito bem a provocação aqui de as pessoas, e a pesquisa traz isso também, né? De entender qual é a empresa. Eu sempre falo que quando a gente se apresenta é o Rodrigo Ladeira da Athena Saúde. É o nosso sobrenome. Eu preciso saber que sobrenome é esse, né? Que eu coloco junto comigo. Então, assim, primeira coisa é deixar muito claro a identidade dessa companhia. Quem sou eu como companhia, né? Você, quando é convidado a vir trabalhar com a gente, quando você ingressa para ser um dos 10 mil colaboradores, eu tenho que deixar muito claro, não só como as empresas fazem na sua média, né, de colocar na parede os seus valores, a sua missão, mas muito na atitude de cada liderança, de cada pessoa que você tem contato, na tua experiência quando é contratado, na sua experiência quando é treinado. Todo momento, né, eu falo que a cultura, a identidade é a alma da empresa. E a alma você, cara, não toca, né? Você sente em cada interação que você tem com companhia. Então, o primeiro passo que a gente fez muito claro aqui é deixar claro isso, tá? Então, a gente até brincou que a gente criou um conceito de uma mão, onde tem 5 valores muito claros, tem que caber numa mão para todo mundo lembrar, todo mundo experimentar e todo mundo vivenciar. E também respeitando muito cada pessoa, a gente usa o símbolo da digital em cada mão dessa também, né? Porque o Adriano é único, a Marcela é única, o Rodrigo é único também. Cada um é único, cada um tem uma expectativa, cada um tem uma relação com essa empresa, cada um tem um sonho dentro dessa empresa, né? Tem um propósito nessa empresa também. Então, o que a gente fez muito ali, tá? Trabalhar esse conceito de identidade inicialmente, deixando muito claro quais eram esses valores, trabalhar muito essa coisa da unicidade, né? Cada um ali é único, é importante para a companhia, e realizar as coisas em coautoria. Para isso, a gente utilizou uma ferramenta de mapeamento de quem são os influenciadores da companhia, quem são as pessoas que são aquelas pessoas que no dia a dia têm orgulho de contar da empresa, de construir um futuro junto. A gente fez um mapeamento disso estruturado, com metodologia, uma análise de redes, e convidou essas pessoas a, junto com a gente, construir a cultura. E aí, acho que a beleza do tema, Adriano e Marcela, é que a gente acreditou muito, não precisava fazer coisas muito grandes e nem muitas promessas. A gente precisava fazer ações pequenas, ações simples, criadas por essas pessoas, que gerassem um impacto, para depois a gente contar sobre as coisas, né? Não ser aquele RH tradicional que faz muita propaganda, de falar, poxa, vem aí tal ação, vem aí tal coisa, e aí cria expectativa alta no colaborador e não acontece. E se a quebra de confiança tende
acontece um dia, ela nunca mais é retomada e gera esse engajamento que você trouxe, Adriano, ele é real, ele acontece realmente hoje na nossa geração, nas nossas companhias, e para mim, o que resolve isso? Endereça isso muito bem. Transparência, deixar muito claro quem é a tua empresa, qual a identidade dela, e você ser coerente. Prometeu? Faz. E se fez, e conta realmente sobre o que você fez depois, porque você vai construir uma relação de confiança com esse teu colaborador, uma relação sustentável com ele, né? É isso que a gente tem, de maneira que vai resumida, tá tentando construir nesses anos. E, Rodrigo, qual é a grande diferença, se existe, ou que você pode destacar para a gente, de trabalhar na saúde? Porque tem muita gente nos ouvindo agora, acompanhando, pessoas que vão assistir, que atuam nessa área. Então, traz para a gente esse diferencial de atuação especificamente na saúde. Não, Marcelo, a pergunta é ótima. Eu sou extremamente apaixonado pelo setor, né? Eu não vim do setor originalmente. Eu sou psicólogo de formação, né? Me formei lá no Rio de Janeiro há 5 anos atrás, mas acabei trabalhando em empresas que não tinham nada a ver com saúde nos meus primeiros 15 anos de carreira, né? Então, eu trabalhava no mercado financeiro, então eu estava ausente da saúde. Desses 11 anos para cá, eu estou apaixonado por esse setor, né? Por quê? A gente fala tanto de propósito hoje, mas realmente quem vivencia propósito na sua ação, acho que pipocou um pouquinho e voltou, né? Quem a gente vivencia o propósito na nossa ação no dia a dia, faz muita diferença, porque independente da área que você atua na saúde, se você está no financeiro, em recursos humanos, no comercial, outras funções, no final do dia, o produto final, você está trabalhando para salvar vidas, proteger vidas, para dar acesso à pessoa o bem mais importante para ela, que é a saúde. Né? Isso, de manhã, já te dá aquele friozinho na barriga de falar, e de noite, aquele sentimento, poxa, gratificante de falar, caramba, aquilo que eu fiz hoje realmente fez diferença, gerou impacto na vida de outras pessoas. E quando a gente visita os nossos hospitais, né, e vê aquela pessoa tendo alta, aquela pessoa saindo, né, entendendo que, poxa, você contratou o melhor enfermeiro para atender ela, o melhor técnico, você capacitou, Marcelo, isso volta tão gratificante para você, sabe? Assim, que trabalhar no que faz sentido para você é algo realmente para mim incrível, e a saúde, acho que respondendo a pergunta de vocês, tem trazido isso para mim e creio para minha equipe. Minha equipe é muito apaixonada também pela empresa e pelo setor. Quer contribuir, Adriano? O Rodrigo sabe, eu na minha carreira, Marcela, eu trabalhei mais da metade do tempo também no setor financeiro, mas depois, a maior parte, eu trabalhei também na área da saúde. E eu tinha um grande ídolo chamado Dr. Edson Bueno, que fundou a Amil, e ele trazia muito esse propósito e essa responsabilidade. Eu era jovem ainda, e uma vez ele fez uma provocação para mim e outros jovens na empresa, dizendo: quando vocês visitarem uma unidade nossa de hospitais ou de exame, vocês sempre lembrem que vocês vão lidar com seres humanos que estão ali em momentos, às vezes, muito diferentes. Um pode estar ali recebendo a notícia de uma gravidez, que vão ser pais. Outro pode estar recebendo uma notícia de uma doença muito grave da pessoa ou de um ente querido. Então, a gente tem que estar muito atento, né, e realmente voltado ao ser humano. Então, isso aí que o Rodrigo falou até me emocionou um pouco, porque eu conheço ele, a trajetória dele, e sei o quanto ele tem feito aí um trabalho lindo nas unidades que ele toca aí com a equipe dele. E me lembrei dessa passagem que eu tive, assim, eu tinha 20 unidades. Isso me marcou muito, sabe? Então, sempre que eu entrava num hospital ou num laboratório da empresa, ou do grupo das empresas que eu trabalhei, eu entrava com essa cabeça, né? Eu vou encontrar ali situações humanas e muito diferentes, e que eu preciso estar presente de verdade e mostrando a minha equipe como de verdade ajudar essas pessoas. É isso, reflexão importantíssima. Tem mensagem chegando, continua mandando para cá, 99803-5580, ou registra no YouTube, CBN CBA, a sua pergunta, mas chegou a hora do rei do RH perguntar, porque as perguntas dele, sobe a régua o negócio. Não, Faleiro.
Ô, Rodrigo, eu te falei que a minha companheira aqui do Faleiro é craque, né? Joga com a 10. Craque, flamenguista ainda por cima, Tá lá. joga 10 é flamenguista. Deixa, deixa o Só tem programa aí fera. muito fácil. E Rodrigo, agora a gente está com aí provavelmente aí muitos ouvintes ligados na gente, né, sobre o tema cultura empresarial. Foram várias mensagens aqui importantes, né? E assim, como que vocês aí trabalham? Primeiro, uma curiosidade, nesse perfil de pessoas que vocês identificaram como influenciadoras, quase que embaixadoras da cultura de vocês, algum traço comum essas pessoas? Elas podem estar em qualquer nível da organização, em qualquer lugar. Por que eu te faço essa pergunta? Porque a gente tem ouvintes aqui, de novo, sempre reforço isso, que é a nossa luta aqui, falar a linguagem do nosso ouvinte também. Ele pode estar numa grande empresa, mas ele pode estar numa pequena empresa, ou ele pode ser dono de uma empresa. Então, fala um pouquinho como foi aí o achado de vocês desse perfil, desses profissionais que ajudam aí a fortalecer a cultura da empresa, para que a gente também possa entender que não precisa ser um diretor, né, para ajudar na cultura. Não, perfeito, né? A gente sempre fala que a liderança, né, Adriano, assim, ela arrasta, né? O exemplo arrasta, né? Você tem que ter realmente, assim, referências, modelos a seguir, né? E pessoas que inspirem, né? Não super-heróis, que todo mundo, acho que respeitando aqui o lado humano de todo mundo com as suas vulnerabilidades, mas você tem que ter referências dentro da organização. Só que no nosso modelo, realmente, a gente tentou sair um pouquinho desse modelo tradicional, né? Que a gente entende que o organograma é apenas uma forma da gente se organizar como companhia, né? Quando você fala, poxa, algumas tomadas de decisões importantes, uma empresa de 10 mil funcionários, ela precisa ter a organização. Mas quando você fala em influência, né, a gente entendeu que, poxa, não é a cadeira que você ocupa que determina a sua influência, né? É muito mais a sua atitude, a sua ação. Então a gente fez pesquisas para perguntar para as pessoas quem é a pessoa que mais te inspira no dia a dia, quem é a pessoa que mais te encoraja a tomar decisões, né? No momento de crise, quem é que está do teu lado? E essas pesquisas foram mostrando para a gente algumas pessoas, assim, e eu te confesso, a maioria delas nem eram liderança. Eram pessoas da operação, né? Então, você tem líderes que fazem parte desse grupo, você também, poxa, tem gente de todas as áreas, né? Então, assim, tem pessoas, estagiários, você tem pessoas do administrativo, analistas, assistentes. Então, não é a hierarquia que determinou isso, né? Porque não é a cadeira que você ocupa. Você está naquela cadeira. Para a gente importou quem você é, né? Como pessoa, o que você faz, o que você contribui para a companhia, né? E pessoas dispostas a sonhar com a gente, né? Porque eu brinco muito, né? Acho que tem uma coisa que eu conservo lá de trás da psicologia, Adriano, do meu tempo de psicólogo, cara, que era assim, fui um pouquinho de terapeuta de casal lá atrás. Um casamento, a base é muito comungar dos valores e sonhar junto, né? Então a gente deixa muito claro quais são os valores, para a pessoa entender e comungar dos valores, mas a gente não pode esquecer quem está disposto a sonhar junto com a gente e concretizar sonhos junto com a gente, para a gente seguir casado nesse tempo, né? Então foi essa a metodologia e a gente entendeu que não importa o seu cargo, o que importa é quem você é e qual a influência que você gera dentro da companhia. Tá vendo? Que faleiro de craques! Nossa, gente, tem muita mensagem. Eu já vou me desculpar porque eu não vou conseguir hoje. Adriano do céu, hoje batemos os recordes aqui de participação. Eu não vou conseguir atender todo mundo, mas eu vou mandando mais abraço. Luana, querida, obrigada. Priscila, Carolina, Maiara. E tem algumas perguntas chegando. Posso compartilhar uma para equilibrar aqui e atender os nossos ouvintes, audiência qualificada? Cadê a pergunta? Aqui, Luciano Ramalho hoje está ouvindo no YouTube. Olha só, cadê? Deixa eu achar, porque era a pergunta da Dena que mandou aqui. Boa tarde, eu queria que os dois profissionais que estão aí hoje falassem sobre empresa que não gosta de contratar mulheres que têm filhos, se realmente tem esse preconceito ou receio e como eles lidam com essa situação, como é o trabalho deles com as mulheres e as mulheres com filhos que penso que tem que ser cada vez mais valorizadas. Quem quer começar? Gostei da pergunta da Dena. Adriano, o programa é seu, fica à vontade aí. Vou lá, então. Não, acho que assim, vai lá, Adriano. Não, eu falar que é uma pergunta muito importante, né? Realmente é um desafio,
né, para as empresas, para as mulheres. Esse quadro já mudou muito nos 30 e poucos anos que eu trabalho, mas ainda é um desafio, né? E eu vou realmente deixar a bola aí com quem hoje está aí no dia a dia, e com certeza eu sei que na área da saúde, a maior parte da população da força de trabalho é feita de mulheres, né? Então, com certeza, o craque Rodrigo tem alguns bons exemplos aí para compartilhar com a gente. Com certeza, Adriano. Acho que o tema da inclusão, ele é ainda um tema extremamente atual, né? Não deveria estar sendo nem presente ainda, mas ainda é. Acho que o nosso país, acho que a gente tem desafios muito grandes nesse sentido. Mas, assim, olhando a nossa realidade na Atena Saúde, realmente, 65% do nosso público é feminino, né? Então, assim, o público da saúde, né? A gente, até o setor, ele tem esse comportamento mesmo, você ter um público feminino maior, assim, e acho que as empresas cada vez mais têm que aprender, e eu acho que o desafio muito também é trabalhar não só a sociedade, mas também os cônjuges, né, para estar preparado, porque a gente até estava discutindo no fórum recentemente, né, de, por exemplo, a licença maternidade e paternidade ser ao mesmo tempo. Acho que as companhias estão buscando soluções ainda para realmente trazer uma realidade mais clara nesse sentido, tá? Mas, assim, do ponto de vista nosso, como companhia, e minha crença particular aqui, é que, assim, eu falo pela minha experiência, tá, gente? Assim, eu tive gêmeos, nasceram prematuros, e eu falo para vocês que as competências que eu desenvolvi depois que eu me tornei pai foi o melhor momento profissional da minha vida. Eu me tornei um profissional muito melhor depois que eu me tornei pai, né? E a minha esposa também. Minha esposa era uma advogada, assim, e se tornou uma profissional muito melhor. É isso que a gente tenta reproduzir em todos os lugares, né? E eu entendo que a paternidade e a maternidade, elas trazem para a gente desenvolvimento de competências. E é isso que as companhias têm que aproveitar, têm que apoiar, né? Colocar as pessoas no seu melhor lugar. E isso depende muito do setor, né? Como é que você vai criando também políticas claras para que essa inclusão ela aconteça de forma natural. Não deveria ser algo que chamasse atenção. Esse é natural, né? Todo mundo tem que ter espaço para estar trabalhando e a maternidade não deveria ser um princípio. Acho que essa é uma ótima pergunta e é uma pauta que não pode deixar de vir nunca, sabe? A inclusão para a gente é um tema extremamente importante. Não, não libera o Barreto, não, viu? Aqui quem manda nesse horário é Adriano Lima. Só vai liberar se Adriano. A Barreto tá igual o menino saltitante em manhã de Natal querendo aparecer aqui no seu quadro. Posso soltar ele, Adriano? Pode. Ah lá, vai, Barreto. Solta o seu falheiro. Vai, Vascaíno. Solta. Não quer falar? Agora fala. Você só queria aparecer? Vem aqui na câmera. Você não tá pedindo para mim para aparecer? Dá tchau lá pra ele, pelo menos, vai. Ah lá, aqui, ó, gente, aqui. Aqui, seu fã, ó. Ele chega mais perto de mim. Pra ele, aqui, ó. Pra ele, que semana que vem eu tô presencial aí. Que bom, Adriano. Fala aí, Sempre saudade vendedor. de você, rapaz. Vem pra cá, Tá poxa. vendo? Né? É que eu falei alto. Semana que vem eu tô aí. Que bom. Bom que você entrou e equilibrou aí. Tava com 2 flamenguistas, agora Agora tá 2-2. Tamo junto. Seu fã, fica aqui, ó, saltitando pra te ver. Pronto, matou a vontade de Márcio Barreto. Ô, Adriano. Eu sou fã dele também. Ai, depois dessa participação Marcela, ilustre. Essa, assim, vamos ser muito sinceros, eu e o Rodrigo, é um caminho longo ainda pela frente, a gente já percorreu muito, mas realmente existem dificuldades de muitas empresas, principalmente pequenas empresas, em lidar com essa situação, né, da mulher, da possibilidade de gravidez, mas assim, nós temos um trabalho muito sério, muitos profissionais de RH e vem liderando nessa frente, e eu tenho certeza que o quadro vai ser melhor a cada dia, mas não podemos ser falsos, não. É realmente um desafio enorme para as empresas. E tomara que muita gente ouviu e replique aqui esse posicionamento de vocês, que é muito importante, e a gente vai combater aqui com muita informação cenários como esse, com a graça do bom Deus e com super profissionais assim, a gente vai virando esse jogo. Adriano, reta final, os últimos 5 minutos, eu sei que você sempre abre espaço para falar de liderança, fortalecimento, então fica à vontade para as suas perguntas finais, meu amigo. Obrigado, Mar. Rodrigo, para esses 5 minutos finais, eu vou primeiro te perguntar, né, sobre como vocês engajam os gestores, não estou chamando de líderes, mas estou chamando de gestores, quem está na cadeira de gestão mesmo, né, que tem responsabilidade por equipes, como é que vocês engajam eles
para eles também serem esses embaixadores aí da cultura. E depois, para terminar, eu sempre provoco aqui a sua contribuição também, se você tiver, para os nossos ouvintes que trabalham em pequenas e médias empresas ou são donos de pequenas e médias empresas, se você tem alguma sugestão para eles fortalecerem a cultura deles. Não, perfeito. Sobre as lideranças aqui, Adriano, a gente tenta engajar alinhando todas as nossas práticas de recursos humanos ao modelo de cultura que a gente propõe, tá? Então, por exemplo, o modelo de avaliação, né, não adianta nada você falar que espera da pessoa uma coisa, o modelo de avaliação, você considerar só performance, meta, resultado, você não considerar também a atitude, por exemplo, tá? Então, todas as nossas políticas, práticas e processos, elas têm que ser coerentes, né? Então, porque uma empresa movida por valores é a tua coerência entre discurso e ação, tá? E em outro momento, a gente tem programas estruturados, que a gente chama lá de Atênice, por exemplo, onde está sempre, a gente quase chamou de Antênice, né? Porque a gente quer deixar eles antenados lá o tempo todo com o que está acontecendo, né? Dividir um pouquinho da nossa expectativa, gerir crise, né? Toda empresa passa por momentos bacanas, assim, mas passa por dificuldades também. Então, a gente acredita muito, e você trouxe o dado aqui da conexão da saúde social, Adriano, assim, a gente acredita muito nessa conexão também presencial, tá? A gente fala que ninguém consegue, eu falo, o enfermeiro técnico não consegue trabalhar de home office, né? Não inventaram uma tecnologia para isso ainda. Então, a gente cria muitos rituais também com essas lideranças presenciais. A franqueza, o olho no olho, se colocar no lugar dele, né? Empatia também. Né? Por que esse líder está com aquela certa dificuldade, tentar entender o lado dele e cria programa estruturado para isso, coach, mentoria, você é um mentor de carreira, sabe então quanto isso tem efeito, né, e praticidade. Então, assim, eu te diria que a gente tenta fazer o simples, muito menos sofisticação, mas ter essa relação olho no olho com eles aqui para garantir essa coerência. E como dica, né, para os líderes de empresas de pequeno e médio porte, o que eu entendo, tá? Assim, na minha visão, o mundo está cada vez mais puxando a gente para a gente ter um entendimento sobre o mercado, sobre a concorrência, sobre a tecnologia. Cada dia uma novidade tecnológica nova, uma surpresa, uma mudança, né? Um monte de informação para a gente lidar simultaneamente, mas uma coisa não pode ser perdida, e numa empresa de pequeno e médio porte é mais importante do que uma empresa de grande porte, que é o olhar sobre as pessoas. Você precisa, de fato, não pode esquecer das competências mais humanas, né, que é a tua coragem para ter conversa difícil, como a Marcela trouxe no início lá para a pergunta da Margarete lá, que é lidar com pessoas difíceis, ter conversas difíceis, ter essa coragem para fazer isso, desafiar as pessoas, ter empatia para entender e ser exemplo. Né? Então, para isso, você tem que circular muito, tem que estar perto das pessoas. E numa empresa de pequeno e médio porte, essa competência humana, ela gera muito mais valor e faz muito mais diferença que numa empresa de grande porte. Porque hoje as pessoas precisam cada vez mais de referências, de lideranças, né? De modelos que elas sigam para que realmente as inspirem, encorajem e a gente ataque de frente essa crise de desengajamento que a gente tem percebido aí no setor. Rodrigo, muito obrigada. Você é brilhante no que faz e eu faço questão de registrar. E também brilhante a sua equipe. Tanta gente maravilhosa aqui da Athena que passaram, deixaram mensagem. Que timaço, recebam o meu carinho aí. Quero ter a oportunidade de conhecer esse time. E Adriano, mais um para conta, sensacional, contribuiu e muito. É o rei do RH, pronto, falei. Rainha do Valeiro, aproveita-se, amigo Márcio está por aí ainda, pergunta a ele o palpite que eu vou consolidar tudo, depois eu vou ver quem ganhou o bolão. Qual o palpite de Márcio Barreto para Brasil e Paraguai hoje à noite? Daqui a pouquinho, quando começar o programa dele, ele vai dar, porque ele saiu correndo para pegar um café, mas ele vai registrar sim. E a gente vai conversar sobre esse palpite ainda com você fazendo parte. Vamos trocar. Agora você vai fazer participação especial do Barreto. Topa? Topo. Vou aguardar aqui. Obrigada, Adriano. CBN Cultura Empresarial, sempre maravilhoso, engrandecedor. Mais um dia lindo aqui, de muito conhecimento compartilhado. Obrigado os dois pela generosidade. Obrigado a vocês. Obrigado a você, parceiro. Obrigado, Adriano, pelo convite. Marcela, obrigado e boa tarde para os ouvintes aí da CBN. Espero que tenha sido bem bacana esse bate-papo para vocês.
Foi demais. Até a semana que vem, Adriano. Obrigada, Rodrigo. E você, equipe Atena, obrigada pelo carinho, audiência qualificadíssima.